O filme de hoje é um horror e fantasia chamado O Ferreiro e o Diabo. Em 1835, durante a Primeira Guerra Carlista no País Basco, rebeldes são capturados por soldados enquanto transportavam uma grande quantidade de ouro. Eles são preparados para execução, enquanto um padre lhes dá a bênção final. Os tiros são executados, porém um dos homens continua vivo e ataca os soldados. Enquanto a luta acontece, o padre avista corpos no chão e um demônio no meio da névoa. O tenente observa quando o padre é assassinado pelo rebelde sobrevivente e dispara contra ele, mas novamente o homem continua ileso. O rebelde o apunhala com a arma, pega um martelo da carroça e o mata. 8 anos se passam e o investigador Alfredo Ortiz chega à cidade e procura um quarto para ficar. O dono do estabelecimento, Santi, lhe pergunta o motivo da estadia e Alfredo informa estar procurando o ferreiro local chamado Francisco Patti. Um aldeão lhe avisa que o ferreiro é perigoso e todos evitam se aproximar da forja onde ele mora. Porém, Alfredo lhes diz estar fazendo uma investigação na propriedade do ferreiro e mostra um envelope com informações confidenciais. Santi então chama o seu filho Benito para ajudar o novo hóspede e lhe dá instruções de como chegar à forja de Francisco. Ele então lhe diz para ter cuidado, pois o demônio mora naquele lugar. Após isso, Alfredo segue em direção à forja. Ele encontra várias cruzes de metal presas aos portões, trancados com uma corrente. Ao espiar por uma brecha, ele vê mais cruzes espalhadas pelo lugar e decide ir embora. Enquanto isso, o ferreiro Francisco Patti está em sua forja trabalhando. Mais tarde, durante uma missa celebrada pelo padre Mateu, Benito pega o envelope que roubou da bolsa de Alfredo, mas seu pai toma a carta e a lê. Enquanto isso, vemos o Choué, uma garotinha órfã com uma cicatriz no rosto, preparando um piquenique com sua boneca. Uma cobra rasteja até ela, mas o Choué a pega sem medo e lhe oferece uma maçã, até que a cobra é atingida por uma pedra. Benito e outro garoto vão até ela, se gabando por ter lhe protegido da cobra, mas o Choué lhe diz que a cobra era sua amiga. Eles começam uma discussão e zombam de sua mãe, que morreu ao se enforcar. As crianças começam a brigar e o Choué corre enquanto é perseguida pelos garotos. Eles então a encurralam nos portões de Francisco. O Choué se irrita ao tomarem sua boneca e acerta um soco em Benito, que arranca a cabeça de sua boneca e a joga dentro da propriedade do ferreiro. Enquanto vão embora, os garotos se deparam com Francisco na floresta e discutem os rumores sobre o homem, de que matou sua esposa e devora crianças. Eles começam a atirar pedras no ferreiro até lhe acertar. O ferreiro então joga a pedra de volta, acertando Benito, e o segura pelo casaco, mas os garotos conseguem fugir. Após retornarem, o Choué e os garotos são repreendidos por terem ido à propriedade de Francisco, e o Choué se revolta com Blanca, gritando que sua verdadeira mãe está morta. Mais tarde, Santi discute com o resto dos moradores sobre o envelope que seu filho roubou do investigador Alfredo, e a carta menciona um grande tesouro de ouro. Alfredo se une a eles e agarra sua carta de volta, enquanto Santi pede desculpas por terem mexido em seus pertences. Alfredo ameaça lhes denunciar por isso, mas faz um acordo e lhes perdoará em troca de ajuda para lidar com o ferreiro. O investigador então confirma a suspeita dos homens, de que o ouro que ele está procurando foi um grande tesouro que desapareceu durante a guerra, e que os documentos e informações que ele conseguiu apontam que Francisco está em posse do tesouro. Eles então advertem o investigador a respeito do ferreiro, que se tornou violento após sua esposa ter se matado e que à noite se ouvem gritos vindos de sua casa. No dia seguinte, 3 aldeões armados acompanham Alfredo até a casa do ferreiro. Ele lhes ordena investigar o lugar e forçam a entrada na propriedade de Francisco. Os homens entram com medo daquele lugar macabro e batem na porta. Francisco lhes ordena ir embora, mas os homens insistem em estar numa investigação oficial de revistar a sua casa. Porém, ao ver a porta se abrir, um dos homens pisa em uma das armadilhas no chão e acidentalmente atira na porta. Francisco surpreende os homens ao sair com uma máscara de ferro, armado com um escudo e um martelo. Ele lida facilmente com os aldeões que fogem assustados, deixando para trás o homem que ficou preso na armadilha. O ferreiro liberta o aldeão, mas em pânico, ele cai em outra armadilha e morre na hora.
Francisco então carrega o corpo até sua forja. Enquanto isso, o Shui é provocada por outras garotas que zombam da sua boneca e sua mãe, que dizem estar no inferno por tirar a própria vida. Irritada, o Shui revida batendo nas garotas e lhes assustando. A garotinha vai até seus guardiões e questiona o padre sobre o que acontece às pessoas que se enforcam. O padre confirma isso como um pecado mortal, deixando a garota triste sobre o destino de sua mãe. O Shui decide ir até a casa do ferreiro para encontrar a cabeça da sua boneca. Aproveitando os portões abertos, ela entra na propriedade, mas de repente vê o ferreiro sair e corre para se esconder. Assustada, ela o vê puxando o corpo do homem que morreu em sua propriedade. Lá, o Shui encontra um pequeno canal e segue o caminho que a leva até os aposentos do ferreiro. Ao investigar o lugar, o Shui encontra um garotinho trancado em uma gaiola de metal. Ele implora por sua ajuda, lhe mostrando uma cicatriz em forma de cruz que Francisco lhe deu. Ele a pede para pegar as chaves que estão no cinto do ferreiro para abrir a gaiola. Enquanto isso, do lado de fora, o ferreiro prepara as armadilhas novamente e encontra a cabeça da boneca de Uxue. Ele retorna para a forja e Uxue rapidamente se esconde. Lá dentro, Francisco começa a beber enquanto observa uma corda amarrada nas vigas. Após anoitecer, Uxue encontra o ferreiro adormecido e consegue pegar suas chaves sem que ele acorde. Rapidamente, Uxue vai até a gaiola e consegue libertar o garoto. No entanto, ao invés de fugir, o garoto pega um tridente e se aproxima do ferreiro. Uxue então observa o garoto se transformar em um demônio. Ele se prepara para atacar o ferreiro, mas o homem acorda a tempo de se proteger. O demônio rapidamente se esconde, e ao olhar em volta, Francisco vê Uxue que tenta fugir, mas torce o tornozelo e cai no chão. De repente, o demônio o ataca por trás, mas o ferreiro consegue queimar o demônio com um ferro quente, e ele foge novamente. Ao persegui-lo, o ferreiro vê que o demônio pegou Uxue como refém. Ele tenta lutar, mas o demônio derruba uma prateleira sobre ele. Ele observa enquanto Uxue grita, e o demônio jura que voltará para levar a alma do ferreiro. Porém, ao correr, o demônio pisa numa armadilha e cai, derrubando Uxue, que bate a cabeça em uma pedra. O ferreiro então quebra um dos chifres do demônio e o captura novamente. Ele traz Uxue e o demônio de volta para sua forja, sem saber que Benito encontrou a boneca da garota e está observando tudo do lado de fora de seus portões. Na cidade, os aldeões discutem se devem ou não retornar para se vingar, acreditando que o ferreiro matou um de seus homens. Benito chega com o padre e conta aos adultos que testemunhou Uxue e o demônio sendo levados para a forja pelo ferreiro. O investigador Alfredo concede permissão do governo para que usem qualquer meio necessário para salvar a garota, e os aldeões se armam e partem para a forja. De volta à forja, os gritos do demônio acordam Uxue, que observa enquanto o ferreiro o tortura. O demônio chamado Sartael continua a instigar o ferreiro, mencionando que o pacto que fizeram se cumprirá quando Francisco morrer. O homem afirma não existir mais pacto, porém o demônio argumenta que o ajudou a voltar para sua esposa durante a guerra e que não foi sua culpa ele tê-la encontrado com outro homem ao retornar. O ferreiro vai até Uxue e a manda ir embora. Porém, ao notar a garotinha mancando, ele a devolve sua boneca e envolve o seu tornozelo com um lenço. Eles então vão até o demônio. Sartael provoca o ferreiro sobre sua esposa novamente, e incomodada com o demônio, Uxue começa a espetá-lo com uma barra de ferro, o repreendendo por mentir. Os dois riem sadicamente enquanto torturam Sartael. Francisco, então, joga vários grãos de bico no chão, e o demônio começa a contá-los compulsivamente. Ele explica a Uxue que demônios não conseguem evitar essa fraqueza e são forçados a contar os grãos. O ferreiro então dá a Uxue um sino abençoado, e o som dele o tortura ainda mais. Porém, Uxue se sente culpada ao ver Sartael com tanta dor e se arrepende. O demônio então diz odiar os humanos, e diz que Francisco é o pior de todos por não sentir culpa apesar da dor que causa aos outros. Francisco se prepara para levar Uxue de volta à cidade, mas antes disso, ela retorna e pede desculpas ao demônio por tê-lo ferido. Uxue então pergunta sobre sua mãe estar no inferno, explicando que ela se matou após lhe dar à luz. Sartael confirma que ela está no inferno e começa a gargalhar enquanto lhe explica ser impossível escapar do inferno. O ferreiro então acerta o demônio com seu martelo, o deixando inconsciente,
e diz a ela que Sartael sempre mente. Francisco se prepara para levar Uxuê para casa, mas ao sair, eles encontram os aldeões marchando em sua direção com armas e tochas. Eles exigem a libertação de Uxuê, que vai até sua mãe adotiva, e lhes garante que o ferreiro não a machucou. Os aldeões o acusam de assassinato, apesar de Francisco afirmar ter sido um acidente. Eles então cercam o ferreiro e começam a espancá-lo, enquanto Uxuê lhes pede para parar. Após os aldeões amarrarem Francisco, Alfredo diz a todos que fará uma busca pela forja sozinho, porém os aldeões insistem em acompanhá-lo. Enquanto isso, Santi pergunta a Mateus se Uxuê é filha de Francisco, mas ele nega isso e conta que o ferreiro trouxe Uxuê ainda bebê para a igreja há 8 anos atrás. Francisco lhe confessou que após 2 anos servindo na guerra, ele finalmente havia voltado para sua esposa, Maitê. Acreditando que seu marido havia morrido na guerra, a mulher encontrou um novo parceiro e deu à luz a uma criança. Enfurecido, o ferreiro ameaçou jogar a criança no fogo, daí a cicatriz de Uxuê. Porém, o pai de Uxuê apareceu e conseguiu impedi-lo, mas Francisco o matou. Maitê tentou matar Francisco, mas ele sobreviveu, e devastada com os acontecimentos, ela tirou a própria vida. Após isso, o ferreiro levou a criança para a igreja e se isolou da cidade. Os aldeões vão até a forja levando Francisco com eles, e lá eles se deparam com Sartael, enjaulado e acorrentado. O padre insiste que irá levar o demônio ao Vaticano, mas Alfredo ordena que retirem o padre de lá para que possam interrogar o ferreiro. O padre é retirado à força e alerta aos aldeões que o demônio está dentro da forja. Alfredo então ordena que amarrem e interroguem Francisco sobre o paradeiro do ouro. Enquanto isso, Uxuê volta secretamente para a forja e observa o que está acontecendo. Ela testemunha a Alfredo conversar com o demônio, que lhe oferece um pacto para que o liberte, porém Alfredo zomba de sua situação. E ao se aproximar, Sartael reconhece que Alfredo na verdade é Alastor, um demônio superior a ele. Sartael fica feliz acreditando que será salvo, porém Alastor lhe diz não estar lá por ele, mas pela alma do ferreiro. Ele critica Sartael por ter revelado sua verdadeira forma aos humanos e por ter interferido fisicamente em suas vidas, o que é contra as regras, e como punição ele será rebaixado. Alastor vai até os homens e ordena que enforquem o ferreiro, enquanto Sartael percebe que Uxuê está lá dentro e lhe oferece um trato em que salvará Francisco e irá procurar sua mãe no inferno caso ela o liberte. A garota aceita, e Sartael distrai a todos enquanto Uxuê pega o sino abençoado e o toca com toda a força, ferindo os 2 demônios. A dor faz com que Alastor revele sua verdadeira forma na frente dos aldeões, que soltam o ferreiro e atiram no demônio. Os homens fogem e contam ao resto dos aldeões que Alfredo é um demônio. Uxuê aproveita a chance e liberta o ferreiro e também Sartael, cumprindo sua parte no acordo. Porém, o padre entra e testemunha isso. Ao sair de sua jaula, Sartael se desculpa a Uxuê por quebrar sua promessa, pois afirma que não voltará para o inferno e foge dos aldeões. Porém, mais uma vez, ele é pego em uma armadilha, e os aldeões o atacam. Na forja, Uxuê abraça o padre, porém ele lhe bate por ter libertado Sartael. Magoada, cansada de tudo e querendo ver sua mãe, Uxuê caminha até Alastor e o pede para levá-la à sua mãe. Ele então promete fazer isso em troca da alma da garota, e eles selam o acordo. Alastor então se transforma em sua verdadeira forma gigantesca e mata Uxuê, levando a sua alma para o inferno com ele. O ferreiro observa horrorizado e carrega o corpo de Uxuê para fora. Ele então vai até Sartael e aceita que o demônio o leve para o inferno. O demônio hesita, mas Francisco o lembra que ainda estaria na gaiola se não fosse por Uxuê, e Sartael aceita levar o ferreiro para o inferno como seu prisioneiro. Os homens trazem o sino da igreja a pedido do ferreiro, que lhes revela ter sido feito com o tesouro de ouro que eles estavam procurando. Francisco então se prepara e Sartael o apunhala. Ao abrir os olhos, o ferreiro se vê em uma fila de almas condenadas e torturadas por vários demônios que os ordena a caminhar para os portões do inferno. Francisco carrega um saco nas costas, até que avista Uxuê na fila de almas e vai até ela, lhe abraçando. Porém, vários demônios o cercam e ele lhe diz para ficar ao lado de Sartael. Nesse momento, Alastor chega, assustando os outros demônios,
e ordena que Francisco entre pelos portões. Uxuê aproveita a chance e lança os grãos de bico que o ferreiro trouxe com ele no chão, obrigando Alastor a contá-los. Sartael cobre seus olhos para não contar os grãos, e Uxuê e Francisco se abraçam. Ele então pede a Sartael que leve a garota de volta e promete a Uxuê que ficará lá para encontrar a sua mãe. Ela pega a mão de Sartael e observa enquanto o ferreiro revela que trouxe o sino abençoado da igreja com ele, o carregando até Alastor e o acertando com o martelo. Uxuê acorda no mundo dos vivos rodeada pelos aldeões, e Sartael lhes diz que a garota é uma santa, e por isso foi rejeitada pelo inferno, os ameaçando para que a tratem bem ou ele virá atrás deles. Sartael então foge pela floresta, se transformando em um jovem rapaz. Um senhor que passava lhe oferece ajuda, e em troca Sartael decide lhe contar a história do ferreiro. Enquanto isso, no inferno, Francisco força a abertura dos portões do inferno e entra carregando o sino abençoado. Gostou do vídeo? Para mais filmes assim, deixe o like e se inscreva. Obrigado por assistir.